Tu estuda também sobre médiums, né? Eu vi algumas postagens tuas sobre mediunidade e tal. O que se pesquisa nessa área? É pra provar que existe ou que não existe? O que tá por trás disso? Então, é o mesmo caso dos ETs lá. Você pode pesquisar tanto pra entender o impacto disso na vida da pessoa, quanto tentar entender o que está acontecendo. Seja lá o que for, né? Não existe um compromisso ideológico de tentar provar que existe. Ou que tentar provar que não existe. É tentar ver, eu quero saber o que tá acontecendo. É a mesma lógica minha da infância lá. A mesma curiosidade de infância que me motiva. Então, nessa parte das pesquisas que a gente só quer entender qual é o sentido pra pessoa, a gente entrevista, aplica alguns testes pra ver se a pessoa tá bem, como é que tá a saúde mental dela, qual é o impacto da mediunidade dela na constituição da identidade dela no grupo e tal. E do outro lado, quando a gente quer entender o que tá rolando, a gente estuda algumas coisas. Por exemplo, transtornos mentais, se existe algum ou não. Se existem características psicológicas como a personalidade que aumentam ou diminuem a chance da pessoa ter essas experiências. E aí a gente vai chegando a algumas conclusões interessantes. Quando eu falo a gente, eu tô falando do grupo de pesquisadores que mexem com isso, né? Lá na USP a gente tem o nosso Interpsi, que é um laboratório que mexe com essas coisas e tal. A gente vê, por exemplo, que existe um fenômeno psicológico que está sendo estudado aí desde o século XIX, que a gente chama de dissociação. Dissociação é a capacidade humana, todo mundo tem, a princípio, esse negócio, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem. É a capacidade da gente fragmentar, separar coisas que na nossa cabeça normalmente estão juntas. Por exemplo, se eu te der um papel e pedir para você escrever uma carta, você escreve. Você pensa aí no que você quer escrever, você vai lá e escreve. Né? A sua mente, vamos dizer assim, está conectada com a sua mão e você escreve. Você tem consciência de tudo que você está escrevendo. Só que se você estiver dissociado, você pode escrever coisas e você conscientemente não saber o que você está escrevendo. Acontecia isso com a gente. Se você, eu não sei a sua idade, mas quando a gente tinha aquele telefone de fio na casa da gente, geralmente ficava lá na parede e tinha um bloquinho de notas que ficava do lado do telefone pra gente anotar recado. Aí o que acontecia? Aquela sua tia te ligava, você ficava 2 horas lá no telefone e tá de saco cheio e ficava lá rabiscando no bloquinho, viajando, né? Você não tá nem prestando atenção no que sua tia tá falando e nem no bloquinho. Depois que desligava o telefone e você olhava o bloquinho, tinha umas viagens ali que você nem se lembrava de ter feito. Isso é um exemplo de dissociação. Normalmente era pra você ter feito conscientemente aquela parada ali, mas não. Né? Você deu uma viajada e sua mão foi sozinha, entre aspas. Eu falo sozinha no sentido de que alguma coisa tá controlando, né? A gente vai discutir o quê. Então, existem testes psicológicos que medem a propensão das pessoas a dissociar. Tem gente que dissocia mais, tem gente que dissocia menos. E quando você faz isso com médiums, seja espíritas, de umbanda, do candomblé, do que for, você vê que, na média, médiums dissociam muito mais do que pessoas não médiums. Né? Isso ajuda a entender um pouco, né, esses episódios, sem a gente precisar apelar para o sobrenatural. Isso não quer dizer que o sobrenatural não exista, mas quando a gente olha primeiro para a explicação mais simples, a dissociação ela aparece muito forte como uma explicação. Então, se todos nós já conseguimos fazer isso, tem algumas pessoas que fazem mais. Ou seja, elas conseguem, por exemplo, escrever uma coisa sem ter consciência que está escrevendo, conseguem falar coisas sem ter consciência que está falando, e por aí vai. Sim, mas aí isso explica a habilidade de conseguir escrever sem pensar que tá escrevendo. Ou falar sem perceber que tá falando, dançar sem saber que tá dançando. Mas aí o conteúdo, a mensagem da carta... Então, isso é legal também. Tem alguns estudos muito legais mostrando que quanto mais treino você tem nesse negócio, mais, por um lado, padronizadas ficam as mensagens, mas mais bem feitas elas ficam também. É como se você treinasse mesmo, é uma habilidade que aparentemente você pode adquirir. Tem um estudo legal que eles fizeram, eles compararam médiums experientes, cara que já tem uma estrada longa já na mediunidade, tá lá há 30 anos no centro espírita psicografando e tal, compararam com a galera iniciante. O cara é médio há 1 ano, 2 anos, tá lá. E eles compararam tanto o funcionamento cerebral quanto as mensagens. E o que eles viram? Que as mensagens elas vão ficando meio padronizadas mesmo, né? E é normal ficar padronizado mesmo, né? Porque você vai ficando ali na lida, ali no dia a dia e tal, né? As mensagens cada vez mais refletem o ponto de vista daquele lugar, né? Então, sei lá, né? Se for pensar no espiritismo, vai falar cada vez mais de reencarnação, do nosso lar, de coisa do tipo, né? De perdão e tudo mais. E quando eles olharam as cartas das pessoas menos experientes, elas parecem que variam um pouco mais. Porque aí tem um pouco mais da pessoa ali, né? Tem menos do condicionamento do meio, tem mais da pessoa ali. Então as mensagens variam um pouco mais. Só que o que foi mais legal é olhar o cérebro dessas pessoas. Eles conseguiram comparar o funcionamento cerebral dos médiums experientes e dos médiums novatos. O que eles viram? Tem a ver com o que a gente já falou aqui. Uma das coisas que eles notaram é o papel do córtex pré-frontal. De novo ele.
né? Se o córtex pré-frontal está associado com você pensar racionalmente, avaliar o negócio e tal, o que eles viram? Os médiums novatos tinham uma ativação muito destacada do córtex pré-frontal enquanto psicografavam. Ou seja, falando grosseiramente, na média eles estavam pensando enquanto estavam escrevendo. Tipo, o cara tinha consciência do que ele estava escrevendo, ele estava julgando o que ele estava escrevendo, ele estava fazendo um esforço até voluntário enquanto estava escrevendo, na média. Tá? Então pode ter um ou outro que não fez isso, mas na média. Enquanto que os médiums experientes, pré-frontal deu uma descansada, ele deu uma saída. Sabe? Então, assim, é uma coisa que vai muito mais no automatismo mesmo. Isso confere com o relato deles. Você pergunta pro cara, você estava pensando enquanto estava escrevendo? Ele fala, eu não, eu desconecto. Isso, de fato, condiz com o que mostra na avaliação do cérebro deles. De fato, eles não estavam conscientemente julgando o negócio. Eles realmente desligam e deixam o negócio ir automático. Parecido com o que a gente faz no telefone. Né? Mas o teu papel como pesquisador é entender o que está acontecendo no cérebro desse indivíduo, não de julgar o conteúdo da carta, se é verdade ou se é mentira. Então, tem estudos sobre isso, sobre conteúdo também. Inclusive, saiu há pouco tempo sobre as cartas do Chico Xavier. Eles compararam algumas cartas, poucas, umas 8 cartas, se eu não me engano. Tô puxando pela memória aqui. E a gente já viu que a memória não dá pra confiar, né? Acho que eram umas 8. E eles estavam tentando ver se aquelas informações presentes nas cartas espíritas, se elas poderiam ter sido sabidas pelo médium de forma convencional. Era alguma coisa banal. Ou se era uma coisa que realmente não dava pro cara saber. Como é que eles fizeram? Eles analisaram o conteúdo das cartas, entrevistaram familiares e tal, e eles chegaram à conclusão, tá lá no artigo, que algumas daquelas informações aparentemente não tinha como o cara saber antes, sabe? Família falou, não, só eu sabia que o cara tinha esse apelido, sabe? Coisas assim. A gente, quando sai um estudo, a gente tem que tomar esse cuidado no sentido de que um artigo só, uma andorinha só não faz verão, sabe? Um artigo só, ele não é suficiente. A gente tem que ver aquilo que a gente chama de replicação. Os cientistas têm que fazer de novo, porque aí você vai filtrando possibilidades de fraude, possibilidade de uma análise enviesada do cientista e tal, né? Então, mais estudos como esses têm que acontecer. O cuidado que a gente toma com esse estudo em particular é que foram muito poucas cartas e eles estão comparando com relatos das pessoas, né? Ou seja, aquela questão da memória que a gente já viu. São pessoas tentando se lembrar de cartas que foram escritas muitos anos antes. Né? Ah, não, eu não falei nada disso com o Chico, por exemplo. Beleza, pode não ter falado, mas às vezes falou e não lembra, entende? Então a gente tem essa ressalva assim de vamos tomar cuidado. É um resultado interessante? Super, bem legal. Mas vamos repetir com médiums atuais, tentar fazer alguns controles, assim, realmente controlar a informação para ver se realmente não tinha como a pessoa saber na hora. Porque você tentar lembrar disso 10 anos depois, 20 anos depois, isso pode colocar um viés ali, né?